Tudo bem, gente? Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus esteja na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Irmãos, o Brasil era para estar melhor se a justiça valesse para todos, principalmente para os políticos. Principalmente para os políticos. A verdade é essa. Para todos. Porque quando vale para todos, então nós podemos viver uma igualdade. Aí sim o Brasil podia ter igualdade. Na justiça. Não é que um pintor de parede vai ganhar o mesmo tanto de um advogado. Igualdade que eu estou dizendo não é isso. Não é que um juiz vai ganhar do mesmo tanto de um predeiro, né? Ou de um... Não menosprezando a profissão do predeiro, nada disso, gente. Porque o juiz estudou, fez faculdade, pagou um preço. Agora, igualdade na justiça tem que ter no Brasil. Se a justiça fizer averiguar tudo que os políticos desviou no Brasil, o Brasil, se as autoridades fossem buscar fundo, o Brasil ia arrecadar trilhões, não é bilhões não, trilhões. E o Brasil ia viver, ia ser um país melhor do que os Estados Unidos. Se os empresários não fossem tão gananciosos, o Brasil, todo mundo admirava o Brasil. O que eu quero falar? Primeiramente, eu quero dizer que o Gustavo Lima, mudando de assunto, né? Aliás, o assunto já é esse. Não precisa disso. Quando eu disse que a justiça tem que averiguar os políticos também, é exatamente sobre o Gustavo Lima que eu vou falar. Por quê? Porque, segundo as informações que eu fiquei sabendo, fui pesquisar, fui estudar sobre isso. Sobre o envolvimento do Gustavo Lima e a Deolane Bezerra com casas de aposta, jogos ilegais. E a justiça está indo atrás para ver se realmente é verdade. Só que, o que eu quis dizer? Que a justiça também tem que ir atrás dos políticos, gente. Porque todo mundo sabe que o salário mínimo não podia ser só apenas R$ 1.500, não. É por quê? Porque o que eles arrecadam, os políticos, não permite que o ser humano, que o trabalhador venha ganhar pelo menos R$ 3.000 de salário mínimo, que, segundo eu fui pesquisar, o salário mínimo no Brasil de 5.000 ainda era pouco. Verdade é essa. Mas eu quero dizer aqui que o Gustavo Lima se envolveu em jogo de aposta, jogo ilegais. Você não precisa disso. Um cara que faz um show por noite e ganha aproximadamente 200 mil. E às vezes ganha até mais porque faz 2, 3 shows numa noite, cada show 200 mil. Não precisa disso, gente. A Bíblia, ou melhor dizendo, mais provavelmente, Deus, Jesus, ele condena a ganância. A Bíblia não menciona que Deus condena a riqueza, não. Deus condena o amor à riqueza. Se apegar à riqueza. Querer ganhar de forma ilegal. Agora, a riqueza, a Bíblia diz que a riqueza é de Deus. Infelizmente, a ganância, por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios, se eu não me engano, que o abismo, ou seja, o inferno e os homens nunca se fartam. O inferno e os homens nunca se fartam. Então, se o Gustavo Lima se envolveu em casas de apostas ilegais, precisa disso, gente. Eu tenho certeza que quando ele era pobre, se realmente ele se envolveu, gente, porque eu não estou dizendo que ele se envolveu, mas se ele se envolveu, não precisa disso. Quando ele era pobre, eu tenho certeza que nem um salário mínimo por ano ele ganhava, ou por mês. E não era tão avarento desse jeito, ou ganancioso. Se realmente ele se envolveu
nessas apostas. Você que está me assistindo, você tem que lutar para você crescer financeiramente. Você não pode ficar satisfeito o mês todo com salário mínimo. Não. Mas você também não pode fazer nada ilícito, ilegal, para ficar rico ou para ficar rica. Porque isso você vai pagar as consequências. Você tem que investir para você crescer e desenvolver o seu trabalho, sua geração de renda, mas de maneira legal, diante dos homens e principalmente diante de Deus. Porque nada com facilidade, gente, nada com facilidade é da vontade de Deus. Se você não tem essa experiência, nunca teve, procura ter essa experiência. Eu não sei se o Gustavo Lima se envolveu em jogos de apostas ilegais, mas uma coisa eu digo, não precisa disso. Mas a ganância e a avareza, infelizmente, toma a mente do homem por completo, porque o homem quer ser visto, quer ser poderoso. Tem uns que até diz, Deus é o meu dinheiro. Reflita, gente. Complicado.